Olá, professor Alex Naldo, aula 22, livro 5, Física 3, para o assunto de difração, polarização e interferência de ondas tridimensionais, agora com a resolução das questões de 6 a 10. Então, vamos lá. Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que apresentava à plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda. Perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Então ele perde um pouco de sinal ali das notas mais agudas, ou seja, as de maior frequência, ok? Mais aguda, maior frequência. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som é de 340 metros por segundo e que a região de frequências das notas emitidas é de aproximadamente de 20 Hz a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório foi o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação no som? Veja, como o problema está justamente na perda de nitidez sonora para as ondas mais agudas, eu já vou trabalhar com as frequências maiores, ali na faixa dos 4.000 Hz. Então, o que nós vamos ter que fazer aí? V é igual a lambda F, ok? Então, vamos ver o comprimento de onda, que vai ser V sobre F, para as maiores frequências. Então, vamos ver velocidade de 340 metros por segundo, frequência 4.000. Resolvendo essa conta, nós vamos achar aqui 0,085 metros, que dá 8,5 centímetros. Então, as ondas sonoras mais agudas emitidas nessa região aí têm 8,5 centímetros de comprimento. Agora, vamos imaginar uma pessoa vista de cima. Então, aqui nós vamos ter a cabeça da pessoa, vamos ter o ombro de um lado, o ombro do outro, ok? Aqui, os dois ombros e a região da cabeça. Vamos supor que daqui para cá, essa pessoa tenha uma largura frontal de, sei lá, 70 centímetros. Uma pessoa alta, né? Uma pessoa larga frontalmente. Vamos supor que seja isso. Bom, vamos representar uma onda longa, uma onda sonora grave, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma onda sonora grave. Ela é grandona, ela vem assim. Quando ela tangenciar aqui, ela vai contornar aqui. Ela vai fazer esse contorno, porque o comprimento de onda dela é maior do que o objeto que ela atingiu. Então, ela vai poder produzir essa curvatura aqui, esse contorno, de uma forma mais drástica, e isso é difração. Ok? Então, uma pessoa que esteja localizada atrás desse cidadão, que esteja localizada aqui, uma pessoa que esteja localizada aqui, ouvirá essa nota musical. Agora, vamos representar essa nota musical nossa aí, de 8,5 centímetros apenas. Ok? Então, é uma onda curtinha. Levem ela. O que vai acontecer quando ela encontrar esse ombro aqui? Ela vai difratar um pouco, sim. Veja que ela não prosseguiu totalmente em linha reta como antes. Ela difratou um pouco. Mas ela não conseguiu atingir a pessoa que estava aqui atrás desse sujeito grandão. Ok? Então, ele percebe os sons mais graves, mas tem dificuldade para perceber os mais agudos, porque quanto mais a onda for longa, mais ela tem facilidade para contornar obstáculos. Ficou claro aí? Então, qual é o fenômeno envolvido por trás disso? Só pode ser a difração.
que é essa capacidade que as ondas têm de contornar o obstáculo. Quanto maior for o comprimento de onda, maior é essa facilidade. Questão 7. Ao contrário dos rádios comuns AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso de rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos MHz, ondas de rádio. Então, FM é MHz, mega é 10 elevado a sexta Hz, milhões de Hz. Okay? Enquanto para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz, que são as microondas. Gigahertz é 10 a nona. Estamos falando aí de bilhões de oscilações por segundo. Okay? Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as de microondas é que as ondas de rádio são o quê? Então, vamos primeiro fazer aqui uma continha básica para perceber a grande diferença. Nós já vimos que frequência pode ser calculada de que maneira? Aliás, ou melhor, a frequência ele já deu, né? A frequência aqui que eu vou chamar de frequência de rádio, FR, está ali na faixa de 10 a sexta Hz. E a outra é a frequência de celular, que eu vou chamar de FC, é de 10 a nona Hz. Vamos ver a diferença desses comprimentos de onda, levando em consideração que a velocidade da luz é constante, 3 vezes 10 a oitava. Né? Então a gente sabe que V é igual a lambda vezes F. Então o comprimento de onda é V sobre F. Então, comprimento de onda do rádio vai ser 3 vezes 10 a oitava sobre a faixa de frequência ali, do rádio 10 a sexta. Isso vai dar 300 metros de comprimento de onda. Agora veja só o tamanho do comprimento de onda do celular. Velocidade é a mesma, 3 vezes 10 a oitava, só que aqui embaixo nós vamos ter 10 a nona. Ou seja, 0,3 metros. Eu estou falando aqui de uma onda de apenas 30 centímetros. Então, veja, essa onda de cá, a onda de rádio, por ter 300 metros, ela contorna com facilidade árvores, veículos, prédios, ok? Então, por isso que a onda de rádio se espalha melhor pela cidade, porque ela é mais longa e quanto maior for a onda em comprimento de onda, mais facilmente ela contorna obstáculos. Então, a resposta, letra B. Por que as ondas de rádio se espalham melhor pela cidade? Porque são capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Já essa de cá pequenininha, ela difrata, mas difrata muito pouco, formando muitas regiões sem sinal. Por isso que você precisa de muitas antenas para repetir o sinal do celular. Ok? Antes de responder a questão 8, vamos ver o que acontece aqui com um CD. Por que você vê um CD todo colorido? Na verdade, o CD ele é composto por uma camada de um plástico. Transparente. Então, esse plástico transparente permite a passagem da luz branca que vem lá do Sol, ok? Só que dentro do CD existem essas estruturas, ok? Essas estruturas aqui são chamadas de ilhas, e veja que cada ilha tem o seu próprio tamanho. Olha, uma ilha muito longa, uma ilha mais ou menos, uma ilha curtinha, e entre as ilhas existem os poços. Tá vendo?
Está vendo esse poço aqui? Pronto. Então, a luz ela vai percorrer por caminhos diferentes. Eu estou representando aqui, ó, inicialmente, a luz branca. A luz branca incidente que está vindo aqui do Sol. Aí o que acontece? Quando ela encontra o CD nesse ponto, aqui nós temos aqui ó, uma reta normal, vai acontecer refração. Aqui eu estou representando a refração do azul, que compõe a luz branca, mas todas as outras luzes também refrataram. Okay? Então, teve aqui a refração do vermelho, a refração do laranja, a refração do azul. Okay? Então, primeiro, uma refração, porque a luz saiu do ar e entrou no plástico transparente. Mas aí a luz que foi refratada encontrou essa ilha. E como essa ilha tem uma dimensão da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda dessa luz, houve aqui ó, esse desvio, esse contorno dessa luz azul. Esse fenômeno é o quê? A capacidade que a luz tem de contornar obstáculos, difração. Então, veja, primeiro aconteceu uma refração, depois a luz contornou uma ilha, fez uma difração. Cá embaixo, a luz bateu na superfície refletora do CD, aconteceu uma reflexão. Então, a luz volta para cá e agora uma segunda refração. Então, essa luz emergente azul, ela foi fruto dessa segunda refração. Só que essa luz emergente azul, ela encontra a luz branca que refletiu, porque sempre que existe refração, tem reflexão. Uma coisa não acontece sem a outra. E aí vamos supor que nesta região aqui, aonde aconteceu esse encontro do azul monocromático com o azul que veio compondo a luz branca, vamos supor que aconteceu isso. Ó. Esse de cá é o azul que veio compondo a luz branca. E esse de cá, o azul que veio dessa segunda refração. Veja o que aconteceu quando eles se encontraram. Vale com crista, crista com vale, deu uma interferência destrutiva. Então, nessa região aqui, você vai ter luz branca retirada uma faixa de azul. Quando você tem luz branca e retira quantidades de azul dela, ela vai se tornando mais o quê? Mais avermelhada nessa região. Ok? Então, aqui na verdade você tem um CD que funciona como se fosse uma rede de difração que produz essas interferências entre a luz emergente do CD e a luz refletida na superfície do CD. Quando ocorre esse encontro, podem existir ali interferências construtivas e destrutivas, e é por isso que você vê o CD todo manchado com diversas cores. Ok? Então, quando se olha a luz branca de uma lâmpada refletida por um CD, pode-se ver o espectro contínuo de cores que compõe a luz branca. Esse efeito ocorre nos CDs devido a que? Então, na letra D aqui, ó, interferência dos raios refletidos nos sulcos do CD, que funciona como uma rede de difração, conforme explicado na questão anterior. Questão 9. Duas fontes, S1 e S2, separadas pela distância de 3 metros, emitem, em fase, ondas sonoras de mesmo comprimento de onda, lambda. Um ouvinte, ao se afastar da fonte S2, percebe o primeiro mínimo de interferência quando se encontra no ponto P, a uma distância de 4 metros dessa fonte. Qual é o valor de lambda em metros? Então, veja, a distância entre as fontes é de 3 metros. A pessoa saiu andando e depois de 4 metros ela encontrou o primeiro mínimo. As fontes estão em fase. Então, nós sabemos que o mínimo se dá quando você tem N ímpar. Quando as fontes estão em fase e o N
é ímpar, você tem interferência destrutiva. Ok? É só você lembrar, ó, da equação da interferência. A diferença de distância percorrida entre os raios igual a um número inteiro de meias ondas. Ok? Quando as fontes estão em fase, como é o caso dessas aqui, e o número n é ímpar, você tem interferência destrutiva. E como esse é o primeiro mínimo, a gente está falando aqui do primeiro ímpar. Então, a gente só pode estar falando... Que droga isso, hein? Olha para isso. A gente só pode estar falando do n igual a 1. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, você tem uma distância percorrida daqui para cá, que eu vou chamar de distância D1, vinda da fonte S1. Uma outra distância daqui para cá, que foi a distância D2, a partir da fonte S2. Então, você vai ter D1 menos D2, você faz a distância maior menos a menor, igual a n lambda sobre 2. Só que, se você perceber bem, isso daqui é um triângulo pitagórico, né? De lado 3, lado 4, esse lado aqui, ó, só vai poder ser 5 metros, ok? Então, você vai ter D1, 5, D2 igual a 4. E o primeiro mínimo de interferência é o primeiro ímpar, n igual a 1. Então, isso dando lambda sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 e aqui 1 lambda sobre 2. Deu lambda igual a 2 metros. Ok? Então, letra D. E, por fim, a fim de investigar os níveis de poluição sonora causados por dois bares que funcionam próximos a um conjunto residencial, um pequeno modelo foi esquematizado na figura a seguir. Cada círculo representa uma instalação, com uma numeração de 1 a 16. Os bares funcionam nos números 1 e 3, e as residências nos demais números. Supondo que os bares sejam duas fontes sonoras de mesma potência, que produzem ondas de mesma fase e comprimento de onda igual a L, é correto afirmar que... Então, veja, nós já vimos aqui então que os comprimentos de onda são igual a L, que é a mesma distância entre as instalações. Os bares estão localizados aqui e aqui. Eles emitem em fase, ok? Então, eles estão em fase. Pronto. Como eles estão em fase, todos os pontos equidistantes vão sofrer interferência construtiva. Porque a equação da interferência diz que o ΔD tem que caber n lambdas sobre 2. Quando o ΔD é zero, ou seja, quando a distância é igual, acontece aqui, ó, no ponto 2, acontece nesse ponto aqui, ó, no ponto 6, acontece no ponto 10 e acontece no ponto 14. Ou seja, todos os pontos sobre essa reta aqui, ó, vão receber interferência construtiva, porque a distância de caminho vai ser zero entre os raios de onda. E isso vai dar n lambda sobre 2. Para essa equação funcionar corretamente, quem é que tem que ser igual a zero? É o lambda? Não, aqui é o comprimento de onda, é o n. O n é que é igual a zero, e zero é par. E o que acontece? As fontes estão em fase. Quando as fontes estão em fase e o n é par, nós temos interferência construtiva. Ok? Então, vamos lá, né? Ele diz aqui, ó, no primeiro, 6 é um ponto de interferência destrutiva. 6 é um ponto que faz parte aqui, ó, dessa linha, onde todos os pontos são equidistantes, né? Então, falso. 3 é um ponto de interferência destrutiva. 3 é esse bar aqui, né? Uma pessoa que esteja aqui, vamos lá, ó, ΔD igual a n lambda sobre 2. Uma pessoa que já está aqui, ela vai ter, vamos lá,
D1 menos D2 igual a N lambda sobre 2. A maior distância vai ser 2Ls, não é? 2Ls. Quem já está aqui não tem distância nenhuma, 0. Do outro lado, N lambda sobre 2. E lembre que lambda vale L. A questão disse isso. Ok? Então, ficam aqui 2Ls igual a N L sobre 2. Claro que esse L vai para o espaço e o N vai ficar igual a 4. Ah, e o que é que isso tem a ver? 4 é par. Se as fontes estão em fase e o número N deu par, isso vai produzir uma interferência construtiva. Ok? Então, quem está no bar3 vai receber um som ainda mais forte, porque vai estar numa região de interferência construtiva. Ele está dizendo que é destrutiva aqui, então falso. Depois ele diz que os pontos 2, 5 e 7 recebem a mesma intensidade sonora. Falso. Claramente falso. Por quê? Porque, realmente, o ponto 5 e 7 vão receber a mesma intensidade sonora. Porque o ponto 5 vai receber o som que vem dessa distância e dessa. E o ponto 7, que é esse aqui, vai receber assim e assim. Então, tem uma simetria aqui. O ponto 5 e o ponto 7, sim. Mas o ponto 2, não. Ele está a uma distância menor, não é? Então, a intensidade aqui será maior. Então, falso. Agora, 2 e 4 são pontos de interferência construtiva. 2, nós já vimos que é verdadeiro. Interferência construtiva. Porque ele está naquela linha onde as distâncias são iguais. O ΔD dá 0. E o 4? E aqui? Então, vamos lá, né? Calcular aqui, ΔD vai ser igual a N lambda sobre 2. No ponto 4, você vai ter a seguinte situação. Ponto 4. Você vai ter D1 menos D2 igual a N lambda sobre 2. Então, vamos lá. Para o cara que está aqui, quem percorreu a maior distância foi o som que veio do bar 1. L, L, L. 3 L's. Quem percorreu a menor distância foi o som que veio do bar 3. L apenas. Aqui é o N. E o comprimento de onda é L também. A questão disse isso, sobre 2. Então, aqui vai dar 2 L's. Do outro lado, vai dar N, L sobre 2. Esse L vai cortar esse. E aqui também o N vai ficar igual a 4, que é o quê? Par, dando interferência construtiva, igual de cá. Ok? Então, 2 e 4 são pontos de interferência construtiva. A resposta, então, é a letra D. Ok, pessoal? Obrigado e até o próximo tema, onde nós já vamos entrar no livro 6, Introdução ao Estudo das Ondas Sonoras. Obrigado e até a próxima.